Seja bem-vindo, meu amigo advogado, minha amiga advogada. Aqui é o Jean Cleman, falando mais uma vez da firma Bonafide Marketing Jurídico. E eu atendo advogados de todo o Brasil e a cada dia, cada vez mais, eu vejo o direito previdenciário como uma ótima área de atuação. E, ao mesmo tempo, por curiosidade, muitos advogados com um ótimo conhecimento técnico, mas com uma dificuldade enorme em crescer nessa área, se desenvolver nessa área, dificuldade para atrair cliente, para ter mais efetividade no fechamento de contrato, em como atender de forma online para todo o Brasil, como fazer a gestão do escritório, e alguém que fez e faz isso com maestria é a nossa convidada de hoje, a doutora Priscila Arraes Reino, sócia e fundadora do Arraes e Centeno Advogados Associados, um escritório que já é uma referência nacional aqui, chegando a quase meio milhão, né, de inscritos lá no YouTube, e além disso, a doutora Priscila também é palestrante, é mentora de advogados em assuntos como gestão e marketing, e vai trazer dicas preciosas para você que nos acompanha hoje aqui. Então, para a gente já começar, fica à vontade para se apresentar e cumprimentar os nossos ouvintes, doutora Priscila. Muito obrigada pelo convite, Jean. Olha, é um prazer estar aqui com você nesse podcast que a gente já tinha visto e ouvido, né? Muito bom que você esteja aí preocupado em ajudar os advogados, e principalmente os advogados que estão iniciando em carreira e estão aí completamente perdidos, sem saber para onde vão, com esse mundo de informações, cursos e hacks que prometem para que as pessoas consigam muitos clientes, e a gente sabe que não é bem desse jeito. Sabendo o Sim. caminho, a gente até consegue, mas não é qualquer caminho que você pode percorrer. Então, eu quero te agradecer por me convidar para fazer parte aqui desse seu episódio, né? Espero contribuir com você e com os seus ouvintes. Maravilha, maravilha. E conta pra gente aí, doutora Priscila, uma visão geral aí de como que foi a trajetória na advocacia, a trajetória dos escritórios, principais acontecimentos, e até vocês se tornarem conhecidos em todo o Brasil, até se tornarem mentoras de outros advogados. Aí passa uma visão geral pra gente. Olha, Jean, a gente começou, eu comecei, na verdade, antes de ter uma sócia, que é hoje a Carolina Centeno, que não está aqui com a gente porque já está assim quase, né, ganhando o bebê, né? Então Sim. não deu para ela estar aqui com a gente nessa ocasião. Mas olha, antes de ter a Carolina Centeno, eu tinha um escritório de advocacia físico que Uhum. atendia somente a área trabalhista. Em 2017, a gente teve a reforma, né? E eu já estava com a Carolina Centeno, que se tornou minha sócia em 2016. Escritório, eu tenho o escritório desde 2006. Carolina se tornou minha sócia em 2016. Logo depois que a Carolina se tornou minha sócia, em 2016, a gente resolveu que a gente iria também atuar no direito previdenciário, porque a nossa especialidade na área trabalhista era doença ocupacional e acidente de trabalho. Então, a gente Uhum. tinha uma imensidão de pessoas precisando de advogado previdenciário, e a gente sabe, não tem muita gente especialista, especialmente porque as faculdades não têm aula de direito previdenciário, então a gente não tem muitos especialistas dessa área. Decidimos, então, começar a estudar direito previdenciário em 2016. Veio a reforma trabalhista e, como muita gente sabe, advogados trabalhistas bem sabem, houve uma queda significativa na entrada de processos novos trabalhistas. Sim. E a gente já estava, por sorte, fazendo aí a especialização em direito previdenciário para poder atuar atendendo os nossos clientes. Então, nesse momento, a gente só fazia direito previdenciário no intuito de dar um atendimento melhor para os nossos clientes, que eram os clientes trabalhistas Uhum. com doença ocupacional, acidente de trabalho. Mas não era ainda a ideia de ter um escritório nacionalmente conhecido e com atuação nacional em direito previdenciário. Não era essa a ideia. Mas aí veio, em 2019, 18, 19, começou aquela confusão de reforma da Previdência, emenda constitucional, muitas propostas, e a gente colocou, isso deixou o direito previdenciário em evidência, Sim. né? Em extrema evidência.
E por conta disso, a gente começou a dar palestras em diversas cidades do país. Aqui no Mato Grosso do Sul, inclusive, difícil achar uma cidade que a gente não foi, Certeza. sabe? E aí a gente deu palestra por sindicatos, por federações, por associações de morador, aonde nos chamassem para dar palestra sobre a reforma da Previdência, que ainda não tinha sido aprovada, mas havia uma proposta já bem encaminhada, a Uhum. gente foi. Fomos para São Paulo, Brasília, fomos para Minas Gerais, enfim. E isso nos tornou conhecidas e também nos deu uma boa oportunidade de aprender e responder perguntas de dúvidas de várias pessoas em diversos lugares, o que nos tornou assim mais aptas a atuar no direito previdenciário do que a gente estava antes. Veio a reforma da Previdência em 2019 e a gente Uhum. já estava ali com uma boa atuação em direito previdenciário. Quando foi 2020, estoura a pandemia e todo mundo sabe, né? A gente teve que se reinventar. Nós não tínhamos atuação ainda no online, sabe, Jean? A gente trabalhava Uhum. muito no físico. A gente tinha interesse, a gente já estava, já tinha levado nossos processos para a nuvem, nós já Aham. tínhamos feito alguns cursos para entender como que era a atuação digital, online, mas a gente ainda estava engatinhando. A gente estava engatinhando realmente. A gente tinha aí alguns fechamentos de contrato via Instagram, e-mail, blog, mas a gente sequer tinha um canal do YouTube, a gente não fazia lives, a gente não tinha ainda o conhecimento, não tinha um setor de atendimento digital, não Uhum. tinha nada do que a gente tem hoje. Enfim, estávamos iniciando. Quando veio a pandemia, nós fomos obrigados a fechar as portas e não atender mais os nossos clientes. Nessa época, a gente atendia ainda em torno de 10 a 15 pessoas presencialmente todos os dias e a gente teve que parar de atender. Bateu um desespero, já. Bateu um desespero como bateu desespero em muita gente aí É. pelo mundo, não só pelo Brasil. Porque a gente viu que a gente ia ter que parar de atender novos clientes, ia ter que se reinventar. Foi quando a minha sócia, Carolina Centeno, teve a ideia da gente criar o YouTube, começar a fazer vídeo. Ela falou para mim de manhã assim, Priscila, eu tive, é como se fosse uma visão, a gente no YouTube fazendo Uhum. lives e falando dos direitos. Não sei se você lembra, Jean, mas nessa época, nesse momento, lá para abril, maio de 2020, é, havia uma enxurrada. Todo dia tinha uma lei nova, uma portaria nova, uma Uhum. alteração no direito do trabalho, uma alteração no direito previdenciário, uma Sim, regra diferente, porque a gente estava vivendo a pandemia e tudo sim. estava tendo que se modificar. E a INSS fechou as portas, não fazia perícia, e as pessoas desesperadas, sem saber se iam receber benefício por incapacidade. Enfim, aquela confusão. Foi quando a Carolina teve aí essa visão e aí eu falei, Carolina, eu vou fazer hoje essa live, mas é hoje, não é amanhã, é agora. A gente nunca tinha feito. Eu não sabia nem se era pelo YouTube. Eu fui pesquisar no Google, descobri como que era, entrei no YouTube, fiz a primeira live ao vivo. Não tinha Legal. roteiro, não tinha capa de YouTube, não tinha absolutamente nada. Eu não tinha nada. E foi assim que a gente começou. Olha No só. ini isso foi uma grande virada, foi uma grande virada, porque a gente era um escritório que tinha, bastante cliente, mais renome na área trabalhista do que previdenciária, a gente tinha, uma boa atuação aqui, mas depois da pandemia com o YouTube, a gente de fato conseguiu migrar o nosso atendimento para o online, a ponto de fechar, 200 contratos mensais, tudo online por mês, mais ou menos. É isso que aconteceu com a gente. Olha, Jaci, foi uma mudança radical. A primeira mudança foi a atuação no direito previdenciário, Uhum. e depois veio a pandemia, veio a tentativa do online, que realmente aconteceu na pandemia. Então, a gente teve aí essas duas grandes viradas. Sim, e uma coisa muito curiosa é que
quando fala de marketing jurídico, muitos advogados imaginam só o Instagram e nada mais além do Instagram. E uma curiosidade é que o próprio, Primo Rico, né, o Thiago Nigro, ele explodiu por conta do YouTube. Então, eh, por essa visão, né, de YouTube, vocês foram lá e fizeram, e olha a importância não digo nem iniciativa, mas a acabativa, porque iniciativa todo mundo Acabativa. tem, né. Iniciativa: "Ah, vamos fazer um canal? É, pode ser uma boa, né, vamos marcar, vamos ver", né. E aí põe um monte de empecilho. "Ah, mas eu não tenho câmera, eu não tenho iluminação, mas, daí tem que achar alguém pra fazer uma capa. Não, mas tem que estudar como é que faz. Esse negócio de fazer ao vivo lá parece que é meio complicado, né". E se Então alguém vier me perguntar uma coisa que eu não sei? e aí o que que eu vou fazer E na se hora, eu né? errar? É, E se eu exatamente. não, né? Fica Mas é ao tentando vivo. fazer. Pois é. Exatamente. Então, a acabativa e assim, não vai ser a primeira versão ou já vai ser perfeito, né. Para você, Não. ser bom, antes você vai ser médio, e antes de ser médio, vai ser ruim. E para ser ruim tem que começar, né. Então é muito mais importante começar, vai com o que tem mesmo, né. E ruim entre aspas, né, porque às vezes a gente se exige muito, né, acha que a gente é pouco, né, mas o nosso pouco, muitas vezes é muito para quem está nos ouvindo ali, né. E o advogado tem muito isso, né, de, Pois é. achar que: "Ah não, mas isso é muito simples", né. Simples depois de o quê? Estudar 5 anos e atuar mais Aham, "X" anos, isso né. mesmo, Aí ok, né. exatamente. Mas o cliente não estudou, né, direito, né. Então para o cliente você tá abrindo os olhos dele ali para a realidade, né. E uma grande dúvida, que eu tenho é isso, né, vocês abriram ali as lives e começaram a fazer, e enfim, foi só gravando e cadastrando os vídeos lá ou não? Teve um Jean, eu fiz ao vivo, mas olha, quero te contar o seguinte, que no início tinha esse negócio de: "Meu Deus, ninguém vai me ver. Meu Deus, e se alguém me ver e me perguntar uma coisa que eu não sei?", porque a gente nunca sabe tudo, né. Mas eu sou uma pessoa, eu acho que isso fez toda a diferença para a gente. O fato de não querer a perfeição, querer que seja feito, porque a perfeição, como você disse, a gente busca com a prática, com a experiência, com aprofundamento no estudo, mas se você não começar, não vai acontecer nada. Você não vai nem descobrir os problemas que você tem para resolver, para melhorar. E eu fui com a cara e a coragem, sem saber nada. Eu ficava, Jean, às vezes o dia inteiro fazendo um roteiro de vídeo, porque eu não sabia que eu estava fazendo um roteiro de vídeo, mas eu estava fazendo um roteiro de vídeo para ver se algo se dava certo. Aí eu ia para a live, era ao vivo, não tinha ninguém me uhum, assistindo, obviamente, aham, não vinha nenhuma pergunta, eu fingia que recebia pergunta para responder, e eu nem me tocava que qualquer um tinha como saber que eu não estava recebendo pergunta, porque as perguntas tinham que aparecer, mas sim, eu não sabia. Então, eu fingia que eu tinha recebido um celular, então eu começava: "Tal pessoa perguntou tal coisa", e falava e respondia. Eu aham, tive coragem de muito errar. bom, muito bom. Coragem de errar, coragem de passar vergonha, coragem de ser tida como louca. Não louca, né, porque também aí já é um exagero, porque as pessoas já estão aí atuando nas redes sociais e no YouTube faz um tempo, mas eu corri esse risco, porque eu sou uma advogada de formação de uma época que não havia esse tipo de marketing, de conteúdo como a gente tem hoje, né. E o YouTube, como você disse, não é a primeira rede de escolha dos advogados. Os advogados têm escolhido mais o Instagram do que o YouTube. E eu digo para você que eu só fui para o Instagram agora. Porque o YouTube, gente, o YouTube é uma rede de pesquisa, como é o Google. Exatamente. E por ser uma rede de pesquisa, ela é a rede que mais cresce no mundo e no Brasil ainda mais. Então, a gente precisa criar conteúdo para o YouTube e tem várias vantagens. Entre as vantagens é o fato de você poder criar conteúdo long form. Você faz um vídeo hoje, ele vai capitalizar para você, ele vai trazer cliente para você daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 4 anos. Já no Instagram, não. No Instagram, você faz um negócio, 24 horas depois, ele não existe mais no Story ou no feed, as pessoas não vão rolar o feed até lá em então Uhum. é tudo muito instantâneo, muito rápido. Você não tem condições de produzir conteúdo menos superficial, mais profundo. E você também não tem essa possibilidade de ter conteúdo
que te gere benefícios, ou seja, te traga clientes, te gere autoridade, informe seu cliente, informe a sociedade a longo prazo. No Uhum. YouTube você tem. E isso é fantástico. Sim, perfeito. A questão do YouTube, a gente sempre comenta, né, é o irmão mais novo do Google. Então, muitas pessoas vão no Google buscar a ferramenta número um e muitos não querem mais ler. Falar, alguém conta para mim. Então, benefício negado, o que fazer, tal questão, né, problema tal, como resolver, né, quem tem direito. Então, o YouTube é um potencial enorme para o advogado, sem sombra de dúvida. E até essa questão que você pontuou muito bem, a duração do conteúdo. Dá um trabalho grande fazer um vídeo, pensar no que vai falar, e aí às vezes você joga lá, faz uma live no Instagram desse conteúdo, beleza. Aí quem assistiu, assistiu, quem não assistiu, o gravado já vai ficar lá mais para o final, né? E esse mesmo conteúdo que deu o mesmo trabalho para fazer, né, o mesmo esforço lá no YouTube, permite que você tenha uma vida longa maior, né? O mesmo esforço. Então, Exato. é uma questão de inteligência você escolher também um canal adequado. E talvez quem está nos ouvindo aqui já acendeu esse alerta, fala, opa, preciso prestar atenção no YouTube. Mas e aí? É só gravar e cadastrando lá? Tem alguma estratégia que pode ajudar a dar mais visibilidade? Pensar no título de alguma forma? Qualidade do áudio faz diferença? Você teria alguma dica para talvez algo que deu certo para que vocês aplicaram no YouTube? Vale a pena alguém se inspirar? Olha, Jean, tem muitas dicas. A gente tem até imersão, mentoria nesse assunto. Tem dicas e dicas e dicas. Mas para a gente falar aqui no podcast, para que a pessoa possa começar, se assim, ter a coragem de iniciar um projeto novo, eu diria o seguinte: primeiro, a autenticidade. Eu acho que uma das coisas que fez com que a gente tivesse sucesso, além da pandemia, obviamente, que obrigou as pessoas a consumirem mais pela internet, foi a autenticidade, foi não ter sido preparado o nosso canal. A gente não tinha essa preparação, então a gente não se preocupou, ai, como que vai ser, como que tem que ser. A gente não se preocupou com o que tinha que ser, a gente fez o que a gente sabia, como a gente sabia. A gente fez como se a gente estivesse conversando com o nosso cliente, mas a gente conversava com o cliente por vídeo. Então não tinha Uhum. edição, nenhuma edição, não tinha lettering, não tinha nenhum, nada, absolutamente não tinha descrição do YouTube, que a gente sabe que hoje a gente precisa de Sim. descrição de vídeo. Não tinha, a gente não sabia de SEO para YouTube, que é você criar a descrição do texto para que as pessoas, buscando o assunto, achem você, né? Uhum. E, por exemplo, a gente também não tinha preocupação de como será que a gente faz uma thumb, que é aquela capinha que as pessoas às vezes não sabem, né? Que é a thumbnail, o título, tudo isso. O que é importante? Você tem que pensar em como a pessoa procura. Advogado, o maior problema de advogado, quando quer fazer conteúdo, é que ele fala para outros advogados. Ele se preocupa com o advogado colega que vai assistir e não com o cliente que vai se informar. Então, você não tem que falar de maneira técnica, você tem que falar de maneira clara. Você Uhum. tem que ser honesto com o seu conteúdo, você não pode criar um conteúdo que vai enganar a pessoa, ou fazer ela acreditar que ela tem um direito que ela não tenha, ou incentivar a pessoa a entrar na justiça, não é isso. Não é fazer clickbait. O que eu estou dizendo é criar conteúdo que você fale a linguagem do seu cliente, ou seja, vou dar um exemplo simples aqui para quem é previdenciarista. A Uhum. gente sabe, como previdenciarista, que o benefício por incapacidade temporário, que era chamado de auxílio-doença, não chama mais auxílio-doença, chama benefício por incapacidade temporário. Só que o seu cliente, se vocês falar em benefício por incapacidade temporária, dificilmente seu cliente vai saber do que você está falando. Exatamente. Mas você, não é isso, Jean? Exatamente. Mas você preocupado em falar o certo tecnicamente, fala benefício por incapacidade temporária, e aí o cliente não sabe que você está falando para ele sobre auxílio-doença. Isso é só um exemplo, mas tem muitos outros. Usar brocardo jurídico, usar linguagem técnica, usar lei.
artigo de lei, ler lei. Gente, isso não é, É, ninguém gosta, ninguém quer isso. é. Ler lei é como se você fosse ali querer um quadro na parede e o cara começa a falar da rotação da furadeira dele, que é 8.000 rotações por minuto, que a broca é 8 milímetros. Eu quero quadro na parede, eu não Eu quero quero saber. quadro na pa exatamente, eu quero É, a informação, eu quero o que é que me interessa? Então, a gente tem que se preocupar em primeiro falar a linguagem que a pessoa entende, falar para a pessoa que você quer. Isso é questão também de estratégia, porque o conteúdo ele tem que ser de qualidade, você tem que ter espontaneidade, ser autêntico, não inventar quem você não é. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito informal. Esse é a minha maneira de lidar com as coisas, tanto como advogada. Quando eu vou fazer audiência, eu sou informal. Então, não adianta eu querer inventar uma pessoa que eu não sou. Algumas pessoas vão gostar de mim do jeito que eu sou e outras pessoas não vão gostar de mim porque eu sou desse uhum, jeito, entendeu? Mas é assim mesmo, você tem que ser autêntico para agradar a pessoa que você vai agradar, porque se você não for autêntico, quem te assiste percebe. é. Eu concordo também, porque existem várias estratégias de comunicação e tudo bem, né? Existe a questão dos arquétipos e tudo mais, Uhum. mas eu vejo isso muito perigoso também, porque fica insustentável. Não é assim, existem os arquétipos, quem que eu vou querer ser? Ah, vou querer ser este aqui, né? E aí, se você não for você mesmo, né? Lógico que sempre cabe um aperfeiçoamento, né? De, Sim, quero melhorar minha oratória, quero melhorar minha postura. Não, beleza, isso é um aperfeiçoamento, mas você tem que ser muito autêntico. Eu concordo 100% nisso aí. Não discordo nenhuma uma vírgula disso, né? Senão fica insustentável, não fica forçado, né? Não vai longe, né? E até uma coisa que me chamou a atenção, você deu o exemplo aí de previdência, né? Que os advogados falam, acabam fazendo conteúdo para outros advogados, né? Casos muito comuns palavras assim a serem eliminadas do vocabulário, né? Extrajudicial, né? Eu vejo o pessoal falando, sim. eu sou O que é especialista. isso? O que que é extrajudicial, né? Na cabeça do cliente, talvez, deve ser ter o café extra forte, então deve ser uma justiça bem forte, né? Deve ser algo mais pesado, né? O cliente não estudou direito, né? Não. Divórcio extrajudicial. O que é isso? Eu sei o divórcio do cartório, né? É isso? Ah, tá. Então, sempre adaptar, né? Falar, mas a minha linguagem vai ficar muito simples, né? Mas é para ser simples mesmo, para ficar claro para o cliente entender, né? Então, isso é uma coisa que tem que ser utilizada, né? Sempre pensar no cliente e não ser um conteúdo para outros colegas, né? E falando nessa questão da atuação específica com previdência, eu vejo uma dificuldade enorme em cobrar honorários iniciais, pela situação da pessoa, né? Então, do cliente, né? Que está ali atrás de um benefício, e ele fala, puxa, não tenho nada, doutor, não tenho nada, doutora, né? E às vezes até advogados que fazem marketing, né? Fazem eventualmente algum anúncio no Google, né? Então, não, se não pagar consulta inicial, não tem nem conversa, né? E eu sei que é bem complicada essa operação do ponto de vista financeiro, pensando na ponto de vista de empreendedorismo, né? Mesmo, né? De você recebendo êxito e esse tempo todo, como é que Vai viver do quê? vai viver do Pagar a quê, né? conta como, né? Mas eu tenho uma dica, Jean. Opa, Eu tenho legal. uma dica. Primeiro, eu concordo com você que é difícil, não só no direito previdenciário, mas no trabalhista também é difícil você cobrar uma consulta, né? Mas existem alguns serviços que você pode atuar na área que nem eu não atuo para a empresa, só atuo para a pessoa física. Então, quando eu atuo em prol do trabalho, na Justiça do Trabalho, eu atuo em prol do trabalhador. E quando eu atuo contra o INSS, eu sempre atuo pela pessoa física. É complicado você cobrar, por exemplo, uma consulta de uma pessoa que vem te procurar querendo um BPC, querendo que é um benefício de prestação Uhum. continuada, querendo um benefício por incapacidade temporária, porque foi no INSS, o INSS não reconheceu a incapacidade, enfim. Só que existem serviços que são, sim, possíveis de cobrar, e eu vou te dizer que o ano passado a gente fez, por exemplo, quase 500 planejamentos previdenciários
cujo valor médio, R$ 2.500 a R$ 3.000 o planejamento. Nós Olha aí. fizemos todos eles. E como que a gente fazia? Primeiro a gente fazia uma consulta, porque a pessoa vinha nos procurar para ver quando vai se aposentar, se tinha Uhum, algum problema no quinis, se tinha uma possibilidade de adiantar ou melhorar a aposentadoria, a gente cobra consulta. uhum, Já começa porque a pessoa está vindo atrás de uma aposentadoria. Então, a gente cobra consulta sem problema nenhum. A gente tem bastante. A gente fez entre 800 e 900 consultas o ano olha. passado. E 400, para ser exata, 417 planejamentos previdenciários, conforme eu te falei. Então, a gente teve uma renda mensal que nos garantiu o ano inteiro pagar as despesas todas, e a nossa folha de pagamento não é pequena, né? Sim, Nossas despesas são altas, a gente sabe, o advogado tem muito imposto para pagar, né? Governo sócio, sim. mas não é. Só que então o que, que a gente fez? Primeiro, a gente trabalhou muito no YouTube, aí é uma questão de estratégia, entendeu? Então você trabalha no YouTube conteúdos de descoberta, né? A pessoa vai descobrindo os problemas que ela tem. Então, você fala da aposentadoria, das possibilidades de erro do INSS, você fala das possibilidades diversas de regras de aposentadoria, você fala do que o advogado pode fazer para você se aposentar melhor. Então, você vende sem vender, porque você fala do Uhum, conteúdo, o seu serviço para a pessoa descobrir qual a melhor regra de aposentadoria. Para a sim, pessoa descobrir se, no caso dela, ela vai ter ou não condição de melhorar a aposentadoria ou adiantar. Isso nos gerou uma procura imensa para consulta e planejamento sim, previdenciário, que é um serviço que eu tenho convicção absoluta como advogada que nenhuma pessoa deveria se aposentar sem fazer uma consulta e um planejamento. Eu, como profissional, não faria aposentadoria eu não recomendaria ninguém a fazer uma aposentadoria sem passar por um advogado, porque de fato não é a questão de querer ganhar dinheiro em cima de ninguém, não. sim, Realmente, para a pessoa ter o melhor aproveitamento de todas as contribuições que fez durante a vida, poder se aposentar melhor, o ideal seria que todos fizessem um planejamento. Se a pessoa me procura e não pode pagar, mas eu vejo possibilidade de uma aposentadoria breve, eu faço a consulta. Na verdade, eu faço um atendimento de viabilidade, sim. vejo lá a situação da pessoa e vendo o serviço. E aí eu faço um contrato de requerimento de aposentadoria que eu vou cobrar no final. Então eu não Uhum, perco o cliente. Se o cliente vem me procurar, ai, doutor, eu estou precisando entrar contra o INSS porque foi negado meu benefício. Não vou cobrar inicialmente, não vou cobrar consulta, não vou cobrar para entrar com processo. Eu vou entrar com pedido de restabelecimento, caso exista a condição, e vou receber no final. sim. Certo? E olha, Jean, a gente não trabalha, a gente trabalha no orgânico. A gente não faz ads. Se não fazem links patrocinados, nem pro canal para aumentar a Nem para o visibilidade. canal do YouTube. A gente nunca Olha aí, fez. interessante. A gente fez algumas campanhas mais no YouTube, oh, não, desculpa, no Facebook, numa época antes de sair a decisão da revisão da vida toda, a gente fez campanha sobre a revisão da vida toda. Aham, E a gente fez alguns anúncios no Instagram, mas coisa assim, tipo, uma vez por mês, 2 vezes por mês. uhum, sim, Mas no YouTube não. Então, o nosso crescimento no YouTube foi orgânico completamente. legal. Não, isso que você comentou das estratégias aí, eu vejo muitos advogados indicarem isso, que beleza, pega a ação ali, você vai receber no êxito, mas você vai receber. A advocacia não é isso que o pessoal fala, em meu primeiro milhão no primeiro ano, né? Não, 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 não não é dá isso, para né? ficar inventando coisa, né, Jean? É, Não dá. Só que tem uma coisa, eu prego o seguinte: sim, você precisa pegar o serviço do cliente que não pode pagar inicialmente, porque você vai receber no êxito. Mas você pode e deve criar possibilidade de você fazer serviços cobrando inicialmente. sim, E isso, com estratégia, é possível. Na mentoria mesmo, a gente ensina a pessoa a fazer campanhas para gerar serviços e começar a ganhar
já fazer campanha, fazer determinadas campanhas que a pessoa possa gerar, por exemplo, consultas de Uhum. determinados assuntos, no assunto que ela atue, né? E a pessoa normalmente, antes de faz a mentoria, antes de terminar a mentoria, a pessoa já pagou a mentoria e muito mais do que isso com Sim, a estratégia que a gente ensina. Não é uma estratégia milagrosa. Você não vai chegar a 500 mil inscritos em 2 meses. Não, não é nada disso. A gente não inventa coisa, a gente não vai vender milagre, porque milagres não existem, né? sim. Não no mundo do direito. Sim, mas é uma estratégia interessante para você equilibrar também, né, não é que tudo vai ser no êxito, mas também, a gente atrai aquilo que a gente comunica, então direcionar a comunicação para certos Sim, tipos de serviços, né, e desenhar esses produtos que você possa já ter um recebimento mais imediato, porque os boletos estão aí, né. E uma coisa que você comentou, que eu fiquei bem curioso aí, que o escritório já vinha com uma atuação tradicional, com sede física, né, aí veio a pandemia, o escritório começou a atuar mais ah, com a questão digital, né, e é uma dúvida de muitas pessoas ainda, mas previdência, poxa, como é que eu vou atender à distância? Como é que eu vou atender, o senhorzinho ali com tecnologia, com celular, né. Ah, não, eu acho que eu ainda preciso de alugar uma sala e mandar fazer uns móveis planejados, né, não tem como eu não atender digital. Então, isso aí é uma crença ainda limitante para muitos advogados? Dá para atender digital atuando específico com previdência? Jean, essa pergunta que você me faz me dá a oportunidade de falar uma coisa de tirar da cabeça das pessoas uma coisa que eu mesma já acreditei. Quando eu comecei a fazer o YouTube, a gente pensou isso, mas ninguém vai para quem que nem a É. gente jamais, a gente pensou assim, nós vamos fazer porque a gente está sem fazer nada, sabe? Porque a gente precisa fazer alguma coisa, porque a gente não vai poder deixar o nosso escritório acabar, porque a gente não pode atender. A gente pensou isso. Só que isso é uma crença limitante, porque hoje todo mundo usa celular. Uhum, Você pode ver que as pessoas mais simples usam celular. Quando a pessoa não sabe usar o celular para fazer uma chamada de vídeo, tal, ela tem um parente, ela tem uma amiga, ela vai no vizinho, ela fala com um passante na rua, mas ela vai se virar. A gente já fez consulta com pessoas morando em cidades pequenas, em zona rural, gente que não sabia escrever nem ler, pelo vídeo. A gente uhum, atende BPC, que é um benefício de pessoas que estão em situação financeira é, é, bem assim complicada, né? Porque precisam, senão não vão ter direito ao BPC, e mesmo assim elas têm celular. Porque sim, hoje celular todo mundo tem, e isso falando na questão financeira. E com relação à questão da idade, existe algumas pessoas mais velhas que têm um pouco mais de medo de fazer contratos pela internet com pessoas que eles não conhecem. Mas aí existem algumas estratégias, né? Porque você precisa criar autoridade sim, e você precisa dar à pessoa a oportunidade e a possibilidade de saber onde buscar informações para confirmar que você existe, confirmar que você é uma advogada, confirmar que você não é uma caloteira, uma golpista, né? E existem uhum, estratégias para isso que a gente aprende, que a gente aprendeu também para quebrar essas objeções. A gente quebra, Jean, porque hoje em dia, é como a gente estava falando antes da gente começar a falar no podcast, a conversar no podcast, a gente estava falando, hoje em dia, o YouTube, ele está sendo acessado na televisão. Na televisão, é uhum, assim, as pessoas assistem, deixam rolando na televisão o YouTube, e isso sim, são dados oficiais, né? Então, as pessoas mais simples também estão acessando, as pessoas mais velhas também estão acessando, ainda que seja com a ajuda de um netinho, de um filho, de um sim, amigo. sim. E isso tem sido, assim, corriqueiro. Sim, e eu vejo, às vezes, pessoas que não sabem ler e escrever, muito ativas no WhatsApp, por áudio. Vem a Por foto áudio. ali, manda áudio, Pois é. né. E então, assim, a tecnologia, né, a internet de alta velocidade, os dispositivos móveis, né, isso mudou toda a sociedade e
a advocacia precisa se adaptar. Quem tem conseguido se adaptar e abraçar essas oportunidades, né, com certeza tá nadando e vai nadar de braçada, né. E uma coisa também que é muito comum, o escritório dando certo, né, a gente começa vendendo tempo, e o nosso tempo é limitado. E aí a gente precisa começar a comprar tempo, aumentar equipe, né, e não tem como crescer. Eu pelo menos não vejo como você ser grande sozinho, né. Sozinho. A não Não, ser se você for uma estrela, né, Neymar se basta sozinho, né, mas do sim, contrário, você sim, precisa de equipe, né. sim. E é muito comum os advogados começarem ali, chamam um estagiário, aí tem um associado ali, mas é uma grande dificuldade também, delegar as atividades com clareza, espera às vezes tem uma expectativa equivocada, né, não passa com clareza o que precisa ser feito, não tem E um espera que seja feito da forma que está na cabeça dele. acho que é um clone dele, né, que vai fazer do jeito dele, Hã. no tempo dele e: "Ah, mas isso aí já é óbvio, né". E: "Não, mas cadê o procedimento? Não tá escrito passo a passo? A receita do bolo", quer que faça um bolo igual o seu, mas não dá a Não receita, deu né. nem a receita, exatamente. Então, não É sei verdade. se vocês têm aí hoje vocês têm uma grande equipe, né, como vencer esses desafios? É possível acabar com o caos da advocacia com uma equipe autogerenciável? Você tem uma dica para ajudar os nossos ouvintes nesse sentido também? Já, eu só queria voltar na pergunta que você tinha feito anteriormente, que eu acabei não respondendo completamente, que é o Ah, sim, seguinte: fica à vontade. não é necessário ter um escritório físico mais. Você perguntou se era necessário, não é necessário, e isso é uma grande vantagem, principalmente para quem está iniciando, porque quando eu iniciei na advocacia, sem nenhum parente, sem nenhuma auxílio, sem dinheiro, sem conhecer as pessoas, porque eu era de São Paulo, vim para Mato Grosso do Sul. Eu comecei literalmente alugando um imóvel sem ter nem mesa nem cadeira para trabalhar. O meu primeiro honorário foi o meu computador, que eu também não tinha. Olha E isso. agora a pessoa não precisa mais ter um imóvel, alugar, ter imóveis lindos, maravilhosos, que custam dinheiro, para começar a advogar. E é uma grande oportunidade para quem está iniciando e que não tem um respaldo da família, um respaldo financeiro para iniciar. Então, eu acho muito legal você ter falado sobre isso e acho muito bom que as pessoas que queiram advogar sem ter dinheiro hoje em dia para montar um escritório possam, desde Sim, que sejam estudiosos, sérios, responsáveis e que queiram de fato advogar, conseguem sim, porque o escritório da pessoa é o computador dela e onde ela quiser ela vai trabalhar, né? Mas falando aí da questão do crescimento da equipe, antes da pandemia, a gente não tinha nem 10 funcionários, né? A gente cresceu e passou a ter um faturamento de múltiplos 7 dígitos por ano e, assim, temos hoje quase 30 funcionários. A maior parte, grande parte da minha equipe trabalha de outros estados. Eu tenho um advogado que trabalha comigo, carteira assinada, que trabalha, já no ano passado trabalhou estando na Dinamarca, estando na Alemanha, olha aí. indo para a Disneylândia, voltando para o interior de São Paulo. Ou seja, não só o meu cliente é digital, está em qualquer lugar do país, como o meu funcionário com carteira assinada, registrado, bonitinho, também está em outros estados. E isso está difícil a gestão de uma equipe. Já é difícil gestão. Gestão é uma questão complicada porque a gente não aprende nada na faculdade. A gente não sabe precificar o nosso serviço, a gente não sabe é, criar campanha de marketing de conteúdo para gerar contrato. A gente não sabe delegar, a gente não sabe contratar, a gente não sabe treinar, a gente não sabe desenvolver, a gente não sabe engajar. Tudo isso a gente não sabe, a gente não aprendeu, a gente não sabe Sim, isso. Como se todos os advogados fossem fazer concurso público, que a gente sabe que não é assim. A maior parte, 60 e tantos por cento dos advogados são autônomos sim, e precisam aprender a gerir o tempo e a equipe, se Deus quiser, porque vão crescer, sim, sim, né? E gestão de equipe é uma dor de cabeça para qualquer advogado, porque advogado tem essa mania de querer fazer tudo. Mas como eu vou passar o meu cliente para ser atendido por outra pessoa? Mas como eu vou fazer para
fazer outra pessoa fazer a audiência do meu cliente, ele vai querer a mim. Não, ele vai querer a Uhum. mim. E aí Sim. você não cresce. Isso são crenças limitantes. O escritório de advocacia, a primeira lição que a gente tem que ter: despersonalize o seu escritório. Você não é o seu escritório. Uhum. Você, o escritório é uma empresa. Você precisa entender isso. E aí Sim, você precisa aprender gestão, sim, precisa aprender a planejar, precisa fazer cultura, desenvolver a cultura da sua empresa. Você precisa, para saber contratar, você precisa entender quem você precisa contratar. Quem é a primeira pessoa que você vai contratar? Né? Vai ser o estagiário mesmo? Será que é isso que você precisa? Ou será que você precisa de um colega advogado, um assistente, um uhum, administrativo? Isso depende, não é uma receita de bolo, né? sim, Você precisa aprender a analisar onde você está sendo o gargalo do crescimento da sua empresa para você saber contratar corretamente, saber qual é a função que você está precisando contratar, quem é a pessoa, qual é o perfil da pessoa que você precisa contratar. Mas eu digo que tudo começa com a cultura. sim. É, a cultura é algo, eu concordo também, realmente é algo muito forte, né? Porque estabelece as regras do jogo, né? Então, O como que você fazemos, né? permite, o que você não permite, né? O que você quer ser como Sim, escritório. sim. E a questão que às vezes o escritório tá um caos ali e é assim, né? Você não tem a cultura definida, né? Então tudo depende de você, o próprio gestor ali acaba sendo o gargalo do crescimento do escritório, né? Muitos advogados têm ilusão, né? De que quando eu tiver equipe, aí sim. Aí eu só passo uma vez por mês lá no E escritório não para dar faço uma mais olhada nada, e não né? faço mais nada, eu vou ficar na praia, né? Muito. ah, o- Puxa, o problema é que quanto mais você contrata sem cultura e sem saber gerenciar seu escritório, pior fica, não fica melhor. Porque gente que você contrata errado, escritório sem cultura, não fica melhor, fica pior, porque as pessoas elas vão atrapalhar. Imagina você, o seu escritório sendo um barco e cada um remando para um lugar. sim, Isso. É melhor sim, você estar sozinho, remando sozinho para um lugar, do que você estar com uma equipe enorme, cada um remando para um lugar. sim, sim. Não adianta nada, você não chega a lugar nenhum. É. E no começo eu vejo que uma energia enorme que você coloca ali em atrair clientes, né? Mas resolvendo essa questão, puxa, agora eu tenho muita demanda, sou bastante procurado, né? Agora começa uma nova fase. Você vai dedicar toda aquela super energia para justamente gerir o time, ter uma boa cultura, né? Contratar corretamente, saber dar os feedbacks, ter procedimentos para que tudo consiga sair ali num padrão de qualidade que você espera, né, comunicação com clareza. Então é uma outra fase, um outro jogo aí, que vocês também, acredito que vocês ajudam nesse sentido também, porque você e sua sócia são mentoras de outros advogados, né, até gostaria que você falasse um pouco, mais sobre isso, já caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, como que vocês ajudam outros advogados aí na questão de marketing, de, gestão, né, enfim, é focado também nos escritórios que querem ter essa atuação digital? Comenta um pouco aí sobre como que vocês, ajudam esses advogados. Olha só, Jean, quando a gente, nesse desenvolvimento do nosso escritório, que a gente tornou nosso escritório físico para o digital, e toda a vida de aprendizado que a gente teve e continua tendo, porque quando você faz mudanças, quando você adquire novos conhecimentos, quando você cresce, você acaba tendo, ou você aprende um monte de coisa que você não sabia, como é o caso da gestão e do próprio marketing, que a gente não aprende na faculdade, ou você desenvolve conhecimento para melhorar isso, ou você quebra, que era um risco que a gente correu esse risco. Por quê? Porque a gente teve uma explosão de crescimento, e se a gente não tivesse tido gestão, a gente tinha quebrado, né? Porque na internet é muito mais fácil você quebrar por um erro que você cometer, Uhum, né? Então, já começa por aí. Então, aí todas as coisas que a gente ia fazendo, a gente virava case de sucesso. Então, por exemplo, fez o curso lá para entender como transformar o escritório físico em digital. Aí, quem nos deu o curso, vocês viraram nosso case de sucesso, posso divulgar vocês como nosso case de sucesso?
E aí, legal. claro, a gente ficava feliz, nossa, a gente aprendeu, a gente virou o case de sucesso, era um orgulho. Foi fazer outro curso, viramos o case de sucesso do outro curso, isso foi se repetindo até o momento que o resultado que a gente tinha nos fez perceber que a gente tinha coisas para ensinar as pessoas que estavam como a gente estava antes de começar esse aprendizado. A gente percebeu que o caminho que a gente percorreu nos ensinou a ponto de poder ensinar outros colegas, porque a gente não aprendeu e botou alguém para fazer, a gente fez. E a diferença do conhecimento, quando você faz e aprende fazendo e continua na operação, fazendo as coisas, entendendo onde está o erro, corrigindo, indo atrás sim de teoria, indo atrás de pós em gestão, como eu fui. Tudo isso você tem que fazer, mas você tem que aprender na prática. E aí, esse é um aprendizado muito rico. Então, a gente resolveu criar uma empresa de educação, a gente criou a Inova ADV, que a Inova é uma empresa que foi criada o ano passado, e aí a gente fez imersão, que era foi um evento que durou o dia inteiro, em que a gente colocou os advogados para dentro do nosso escritório, a Raiz Legal. Centeno, e mostrou como foi essa evolução, qual é o resultado, mostramos fluxograma, planejamento estratégico, organograma, demos script de venda para o pessoal que participou. A gente não teve vaga para todo mundo, tá? A gente Olha fez aí. uma vez só, a gente não fez lançamento, não fez ads, não fez Uhum. nada. Foi um orgânico. Foi um sucesso e depois a gente fez a mentoria e na mentoria, a gente tem grupos que fazem 6 encontros com a gente, 3 com a Carolina, 3 comigo. A Carolina, ela atua no comercial e no marketing, e eu na gestão. Então, a gente Legal. passa nesses encontros por todos os setores do escritório. Né? Ontem, por exemplo, eu tive um encontro de um grupo de mentoria em que eu falei, por exemplo, de cultura organizacional, contratação e seleção, onboarding, os primeiros 100 dias do funcionário, e isso acaba dando aí um suporte de crescimento para o advogado, porque realmente a gente não aprende nada disso na faculdade, né, Jean? Sim, sim. E um erro muito comum dos advogados que eu vejo, eles verem valor, né, "Poxa, não, essa mentoria, com certeza tem ali, vai me poupar muito tempo, vários erros eu vou evitar de cometer. Não, maravilha. Quando eu tiver um melhor aqui, Eu aí vou eu fazer. contrato". Ué, e que Pois milagre que é. vai acontecer para você melhorar sozinho, fazendo as Você mesmas fazendo coisas, a né? mesma coisa não vai melhorar. E sabe como que eu fiz o primeiro curso de mentoria, eu e a Carolina? Como que a gente fez, Jean? Carolina sempre conta essa história, mas hoje quem vai contar sou eu. O primeiro curso que a gente fez para tornar o nosso escritório digital, ele custava coisa de assim, 20 mil no dia de hoje. Era um curso, a gente não sabia nem se aquilo ali não era um golpe. A gente ficou, meu Deus do céu, será que a gente vai aprender para tornar nosso escritório digital? A gente não tinha dinheiro, porque naquela época a gente vivia exclusivamente do êxito e a gente ainda não tinha o previdenciário, porque primeiro a gente aprendeu um pouco do digital. A Aham. gente não tinha dinheiro, já, sabe o que a gente fez? A gente pegou a maquininha e emprestou para a gente mesmo. A gente passou o cartão e Caramba. pagou parcelado. A gente fez isso para conseguir fazer a mentoria. Porque a gente sempre acreditou que nós não podemos ficar parados. A advocacia exige, ainda mais hoje, gente, o negócio, empreender qualquer negócio, em qualquer ramo, você precisa ter flexibilidade e poder e enxergar as necessidades de mudança. E a gente enxergou essa necessidade de mudança, não tinha o conhecimento necessário, queria fazer a mentoria, tinha duas possibilidades. Uma era assim, 10 mil, a outra 20 mil. Não, vamos logo no de Uhum. 20 mil, porque se é para fazer, vamos fazer tudo. Sim. Pegou, passou o cartão, parcelou, pagou com juros, cara, uns juros enormes, mas fez. E isso, só por causa disso, é que a gente está aqui hoje, porque se a gente não começasse dessa maneira, não haveria mudança e a gente não poderia estar aqui hoje. Olha aí, ó, sensacional. Isso é uma prova de que
Você quer segurança, garantias? Então põe na poupança que vai garantidamente render 0,00 alguma coisa ao mês, com garantia, né. Então se você quer voar longe, né, quer ter resultados acima da média, você precisa fazer coisas acima da média, né. E não tem como: "Ah, quando as coisas melhorarem, aí eu vou fazer, que esse treinamento realmente é muito bom, né, aí depois eu vejo, né, quando estiver um pouquinho melhor, aí eu Eu faço. eu faço", né. Então é meio que isso mesmo, né. Não, você pula e aí na queda você confere aí, você lê a instrução do paraquedas, né, onde que puxa, é meio assim, né. Mas é preciso, arriscar, né. Então é preciso fazer esse esse exercício, né, de desconforto aí, e eu vejo em vocês, até parabenizo muito essa alta capacidade de execução, de vamos fazer e vamos gravar e vamos para cima e nos, treinamentos que vocês participaram se destacando, porque tem muita gente que adquire um treinamento e às vezes nem vê, né, compra, mas acho Ex que é comprar o livro e deixar na prateleira, né, Acho que todo mundo já fez isso, eu também já fiz, já. Mas, esse treinamento que você compra e deixa e não vê, você não vai te trazer transformação, é, não é se né. matricular na academia que vai fazer você perder Não o peso, vai. né, é ali e ter o desconforto, né, e ter a constância, e ter o comprometimento, né, então é isso, comprometimento, constância, e deixa aí para o pessoal, a gente coloca aqui nas descrições, mas comenta aí como que o pessoal pode achar vocês aí nas redes sociais. Ah, legal. Olha só, a gente tem eu tenho o meu Instagram é @priarraes_advogada. E tem o Instagram do Arraiz e Centeno também, que é do escritório, né. E no YouTube, para quem quiser, o nosso canal é @Arraiz e Centeno. E a gente espera que as pessoas vão lá, vão curtir, vão se inscrever, vão seguir a gente, vão dar dicas, vão fazer críticas, vão dar sugestões, e a gente está aberto a tudo isso. E eu convido também as pessoas que quiserem transformar o seu escritório de advocacia, que é físico, em um escritório digital, para vir conhecer o nosso trabalho como mentoras para transformar o escritório. Ou você que já tem um escritório digital, transformar o seu escritório digital bom em excelente. Maravilha, maravilha. Então agradeço demais aí a sua participação, doutora Priscila, tenho certeza que foi muito enriquecedor. Vou deixar aqui, nos comentários, né, os links como que vocês podem, encontrar a doutora Priscila, a sócia dela, e o escritório e tudo mais, né, o canal no YouTube, né, tenho certeza que vocês vão adorar conhecer. E deixa aí a oportunidade de dar uma dica final, gostaria de fazer algum encerramento, doutora Priscila? Olha só, a dica final que eu quero dar para vocês que estão ouvindo a gente aqui, parece que ficou bem claro que é preciso realizar, executar, como disse o Jean, que as coisas podem acontecer. Às vezes dá errado, às vezes você não vê efeito imediatamente, mas não dá para desistir. E tomar cuidado com essas promessas de hacks, de milagres, porque da mesma maneira que tem gente muito boa dando curso, dando mentoria e promovendo aí conhecimento, tem muita gente que nunca executou, nunca Uhum. fez absolutamente, nunca advogou, está ensinando a advogar, nunca teve um escritório e geriu, mas está ensinando a gestão, ou nunca criou nada no marketing e está ensinando marketing. Então, é isso. A gente tem que aprender com quem faz, para aprender, inclusive, com os erros da pessoa que fez, né? E é isso, eu Exatamente. te agradeço imensamente a oportunidade de participar disso aqui. O seu podcast, mais uma vez, quantas vezes você me convidar, estarei aqui, porque foi muito bom, foi muito gostoso, viu, Jean? Opa, maravilha, maravilha. E eu também achei que foi super proveitoso, né? Para mim ficou muito claro que o advogado tem que fazer uma reflexão. Às vezes tem uma dor na advocacia de querer crescer, de querer dar um passo a mais, né? E essa sua dor é uma dor de que sentido? Você é um sonhador ou você é um realizador? Né? Você fica só esperando as coisas mudarem sozinhas ou você vai lá, arregaça as mangas e cria um canal no YouTube e adquire uma mentoria e vai atrás de quem sabe, né, para pegar uma ajuda externa, né? Não está conseguindo fazer sozinho? Então, vamos pegar uma ajuda externa, né? Então fica mais do que indicado aí
contato da doutora Priscila para vocês conhecerem o trabalho de mentoria que ela e a sócia dela têm, tá? E eu vou encerrar com uma pergunta padrão, que eu sempre faço aqui, eu pego às vezes muitos advogados de surpresa, né? Fica uma pergunta meio filosófica, meio desconcertante, e preparado ou não, aí vamos nós. Preparado ou não, eu estou aqui, manda ver. Então vamos lá. Se você pudesse enviar uma mensagem para Priscila ainda criança, o que você falaria? Olha que a jornada vai ser difícil, mas instigante. Se prepara. É isso. Maravilha, maravilha. Então é isso, doutora Priscila. Agradeço demais aí a sua participação, tá? Todos os nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui. Agradeço demais a sua presença, sempre presente aqui conosco, tá? Lembra de sempre que puder dar um joinha, compartilha, passa esse podcast adiante e aguardo vocês até o próximo episódio. Grande abraço. Tchau. E esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo, dê um joinha, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega, assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até o próximo episódio.